Você acompanha conosco, a partir de agora, mais uma entrevista do Argumento da série Questões Nacionais, onde nós estamos ouvindo os senadores sobre as questões que devem ser motivo de reflexão da população brasileira, justamente nesse período que antecede as eleições. Conversa conosco nesse programa Argumento o senador Aníbal Diniz. E nós vamos conversar sobre um ponto específico dessas questões, que é a participação feminina na política brasileira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor me mostrava, antes da gente iniciar a gravação, dados impressionantes de como tem evoluído a participação da mulher na representatividade da sociedade brasileira aqui no parlamento. E, além de estar decrescendo, né, senador, em comparação a outros países, surpreendentemente, o Brasil está atrás de países que têm uma tradição muçulmana, por exemplo, onde a mulher tem uma participação muito mais contida na sociedade do que numa sociedade democrática como a nossa, né? Exatamente, Tânia. Você inicia a entrevista a partir do ponto mais interessante. É como é que o Brasil, sendo uma democracia, ainda que uma democracia jovem, mas uma democracia de direitos, uma democracia cidadã, com uma Constituição absolutamente democrática, como é que ele convive com tamanho desacerto no que diz respeito à representação feminina no parlamento. Essa situação, ela foi, digamos assim, ela teve um grito de alerta no mundo em 1997, quando aconteceu a Conferência de Beijing. Naquela época, o Brasil estava com 6,6% de representação feminina do parlamento. E houve todo um conjunto de alertas para os países do mundo no sentido de incentivarem, de criarem políticas alternativas e afirmativas para elevar a participação feminina no parlamento. E o interessante é que o mundo evoluiu. Naquela época, em 1997, a média mundial de participação feminina no parlamento era de 12%. Hoje, a média mundial de participação feminina no parlamento está em 22%. E o Brasil, que tinha uma participação naquela época de 6,6%, elevou apenas para 8,6%. O que significa isso? O Brasil, ele decresceu no que diz respeito ao acompanhamento da média, porque antes ele tinha uma média de 6 para 12 e agora ele tem uma média de 8 para 22, que é a média mundial. Então o Brasil, ele ficou atrás. E o que isso ocasionou? Ocasionou que quando a gente dá uma olhada no ranking da participação feminina nos parlamentos em todos os países do mundo, o Brasil fica na 158ª, ou seja, na posição 158 dos países com menos representação feminina no parlamento. E exatamente por isso, eu entendo que esse momento da disputa eleitoral é um momento para a gente discutir a participação feminina na política e nós temos que criar mecanismos para elevar a representação feminina no nosso parlamento. E exatamente por isso, eu apresentei o projeto 132 de 2014, que é um projeto que altera a lei eleitoral, a lei 4737, colocando o artigo 83A, justamente para permitir que nas eleições para o Senado da República, que tiverem 2 vagas em disputa, uma vaga seja para as candidaturas masculinas e a outra vaga para as candidaturas femininas. Alguém pode dizer assim, mas isso parece que é inconstitucional. Não é inconstitucional. A gente precisa ter vontade política para garantir maior participação feminina no parlamento. Hoje, o Senado Federal, com 81 vagas, tem apenas 10 mulheres senadoras. Isso representa pouco mais de 10%. A Câmara dos Deputados tem 513 assentos e apenas 45 mulheres. Isso significa pouco mais de 8% da representação. Então, a média de participação hoje da mulher no parlamento brasileiro é de 8,6%, quando a média mundial é de 22%. Por isso, nós precisamos adotar uma medida corajosa. Se esse meu projeto, porventura, for aprovado, nós podemos, por exemplo, nas eleições de 2018, quando tiverem 2 vagas
vagas para o Senado, nós temos a elevada participação feminina aqui no Senado, que é de pouco mais de 10%, para no mínimo 33%, ou seja, a gente estaria dando uma contribuição concreta para melhorar a representatividade feminina no parlamento brasileiro. E a mesma coisa podemos adotar também com medidas legislativas em relação à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas e às câmaras de vereadores, fazendo com que o que hoje nós temos como, digamos assim, percentual mínimo de candidaturas, passe a ser percentual mínimo de assentos efetivos, porque se nós tivermos 30% de assentos na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores e nas Assembleias Distritais, assim a gente certamente vai estar contribuindo para uma maior representação feminina no Parlamento brasileiro, e eu acredito que a nossa democracia vai ficar muito melhor, muito mais sólida, com maior presença da mulher na política. Agora é engraçado, né, senador, no momento em que a gente tem uma mulher ocupando o cargo de presidência da República, a presença das mulheres na Câmara Federal decresceu no mesmo período. É engraçado. Olha, e é muito interessante essa observação, porque se nós pegarmos as eleições de 2010, nós vamos ver um fenômeno excepcional. Nós tínhamos duas mulheres candidatas à presidente da República. Nós tínhamos a presidenta Dilma e tínhamos a candidata Marina Silva, que à época era senadora da República. E o que nós verificamos no que diz respeito à preferência dos eleitores? 67% dos eleitores em 2010 votaram no primeiro turno em mulher. 67% votaram na presidenta Dilma e na Marina Silva, respectivamente, porque a presidenta Dilma teve 48%, quase 48%, e a candidata Marina Silva teve 19%. Realmente. Então, a soma deu o equivalente a 67% da preferência dos eleitores brasileiros por mulheres em 2010. E o interessante é que a soma dos 8 candidatos homens naquela eleição teve só 33%. Então, não vale aquele argumento de dizer que a população não confia em mulher. Confia sim. A população confia em mulher. O que nós precisamos? Nós precisamos criar os mecanismos na política brasileira para que as candidaturas das mulheres sejam candidaturas verdadeiras, candidaturas respaldadas, candidaturas priorizadas. Porque quando os partidos formam as suas chapas proporcionais e colocam as mulheres apenas para fazer o registro no TRE, eles não estão demonstrando verdadeira preocupação com as candidaturas femininas. Por isso, eu defendo que nós tenhamos uma legislação que assegure, no caso da Câmara, 30% não de vaga nas chapas registradas nos tribunais regionais eleitorais, mas 30% de vagas efetivas na Casa Legislativa. Ocupadas. Porque daí, certamente, os partidos vão buscar os mecanismos para colocar as suas melhores, digamos, as mais preparadas mulheres para disputar essas vagas. E dessa forma, nós estaremos contribuindo para ter um Brasil diferente. Porque, Tânia, nós podemos pegar, por exemplo, o índice de violência contra a mulher, elevadíssimo. As agressões praticadas contra as mulheres, as atitudes discriminatórias, o preconceito, tudo isso acontece também, eu não vou dizer que é exclusivamente, mas também em função da pouca representatividade da mulher no parlamento. Porque quando você pega as carreiras de Estado, aquelas carreiras que são disputadas por concurso público, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, defensores públicos, as mulheres estão ocupando lugares, delegados de polícia, as mulheres estão ocupando funções proporcionalmente iguais aos homens. Mas, quando vai para a política, a representação é mínima. Por quê? Porque não há priorização. Os partidos. O gargalo são os partidos. Os partidos são excessivamente masculinizados. A direção dos partidos quase sempre está sob o comando de homens, e normalmente homens que não têm uma leitura da importância do equilíbrio de gênero para que a sociedade possa evoluir de maneira mais sintonizada, mais sincronizada, mais harmonizada. E exatamente por isso eu defendo. Eu estou saindo agora porque eu não sou candidato à reeleição. Então eu termino meu mandato em 31 de janeiro. Mas fico muito
muito feliz, por exemplo, porque no meu lugar, lá no estado do Acre, nós optamos por uma candidatura feminina. A deputada Perpétua Almeida vai disputar a minha vaga aqui no Senado e, se Deus quiser, ela deve ser eleita nessas condições. Agora, o candidato ao governo do nosso estado, Tião Viana, também tem como vice a procuradora Nazaré, que é uma procuradora de estado, uma mulher muito competente, que é a Nazaré Araújo, filha de ex-governador, mas fundamentalmente uma pessoa muito preparada profissionalmente que compõe o quadro da Procuradoria-Geral do Estado. Então eu diria que o Estado do Acre está fazendo a sua parte, mas nós precisamos criar um mecanismo para que todos os estados façam a sua parte. E a maneira que eu vejo assim mais, digamos, eficiente é a gente aprovar esse meu projeto de lei e permitir que nas eleições com 2 vagas para o Senado a gente tenha uma vaga para homem e outra vaga para mulher. E nas câmaras distritais, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores e a Câmara Federal, defender que os 30% hoje de candidaturas sejam 30% de vagas efetivas. E eu acho que a gente vai estar dando uma grande contribuição para o Brasil se a gente fizer esse debate de maneira democrática, de maneira transparente e de maneira a contribuir para que melhore a representação feminina no Parlamento brasileiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Tânia, e parabéns pela iniciativa do debate. A você que nos acompanha, também obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie suas sugestões ou críticas, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse o endereço eletrônico que está disponível aí na sua tela. Até a próxima.